na palavra de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. É muito importante quando você acredita na palavra do Senhor. O Senhor Jesus, meus irmãos, após a sua última Santa Ceia, ele sempre de costume orava ao Getsemane sozinho, mas após a sua última Santa Ceia, ele decidiu compartilhar a sua oração com todos os seus discípulos. E quando eles saíram da mesa da Santa Ceia e foram em direção ao Getsemane, que ficava ao lagar, bem perto ao Monte das Oliveiras, e ali ele começou a orar, ele começou a ter pavor, a angustiar-se, a aflição era muito grande. Para você entender, você não estaria calmo nem sossegado. Imagina ele sendo homem, vendo o antepassar o tempo, sabendo as aflições e as provações que ele iria passar. Jesus, meus irmãos, quando ele se aproximou dos seus discípulos, ele tomou contigo Pedro, o Tiago maior e João, e disse para eles: olha, eu estou angustiado, a minha alma está aflita, abatida, o meu espírito está quebrantado, porque estou sentindo muita aflição que vai acontecer com a minha vida, e eu queria que vocês vigiassem por mim, me ajudassem, ficassem atentos diante dessa situação. Jesus, meus irmãos, como se retirou, fazendo as suas orações com Deus Pai, ele disse as suas aflições para o Senhor, e a Bíblia diz que quando ele voltou aos seus discípulos, quem está aí, diga glória a Deus, estavam dormindo, e ele repreendeu a primeira vez, dizendo: vocês, poxa vida, não estão atentos a essa situação, não estão atentos a esse momento de angústia, esse momento de aflição. Vocês têm que orar e vigiar, porque a carne é fraca, mas o Espírito ele está pronto para toda hora. Ele se retirou novamente, repetindo ao Pai as mesmas palavras, e quando ele voltou aos seus discípulos, que estavam com os olhos carregados, pesados, e não sabiam o que responder, o Senhor disse ainda: dorme-se e descansai, basta, é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue à mão dos pecadores. Cada vez que eu falo dessa palavra, me vem a primeira figura, e a figura que vem à minha mente não é o sacrifício vigário que o Senhor fez na cruz do Calvário, não, mas sim a pessoa de Judas. Me trava a mente muitas das vezes de pensar o porquê que Judas ele fez tudo o que ele fez, sendo que era o tesoureiro da igreja. Um tempo atrás eu pregava aqui nesse mesmo lugar, e eu dizia para os irmãos aqui nessa mesma igreja, falava que ele, sendo o tesoureiro, ele podia dizer: mestre, estou passando por uma dificuldade financeira, um problema financeiro, eu queria ver se você pudesse me ajudar. Haja
meu reino não é aqui, e daqui eu também não sou, porque se meu reino fosse aqui, os meus seguidores não iriam me abandonar. Jesus, meus irmãos, está passando agora pelo seu momento da sua vida dolorosa. Jesus está enfrentando o seu martírio e o seu sofrimento, a sua angústia e a sua dor. Imagina o sofrimento constante em que ele estava passando. Pilatos, ele tinha um voto que ele fazia, e esse voto que ele fazia, quando chegava perto da Páscoa, ele soltava um preso. Como um voto dele, ele pegava aquele que estava mais tempo atrás das grades e ele dizia: vou tirar esse que está preso em voto de gratidão. E quem é que estava atrás das grades? Era Barrabás. A palavra Barrabás significa filho do Pai. Nem o Barrabás ele queria perder. Imagina aquela multidão que recebeu ele, dizendo: Hosana, salva o que vem em nome do Senhor Jesus. E a mesma multidão agora estão apedrejando, a mesma multidão estão determinando a sua crucificação. Antigamente, se você morresse apedrejado, que nem Estevão, você tinha uma morte digna.